Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, canal 24 e na NET, canal 20. Hoje nós vamos falar de política, vamos falar de vários assuntos ligados à política do estado de Goiás. Nós convidamos para fazer parte do programa de hoje o prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, ele que também é pré-candidato a governador do estado de Goiás. Comigo na mesa, Ulisses Aécio. Primeiramente, vamos cumprimentar aqui mais uma vez o prefeito Antônio Gomide. É um prazer recebê-lo aqui, prefeito. Boa noite, João Silvestre, boa noite, Ulisses, boa noite, telespectador. Prazer, né, e mais uma vez poder estar com vocês nessa noite, receber o convite, podemos conversar um pouco sobre a política. Tá certo. Boa noite, Ulisses. Boa noite, João Silvestre. Boa noite, prefeito Antônio Gomide, prefeito de Anápolis. Uma boa noite especial para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Agora é para valer, né? O Antônio Gomide colocou o nome dele à disposição do PT para uma possível disputa aí nas eleições de 2014. Ele é pré-candidato pelo PT. Algo, inclusive, que a gente colocava no programa anterior, né? Nos programas anteriores. Exatamente. Seria candidato, pré-candidato. Inclusive, antes mesmo do Antônio Gomide vir aqui, nós já falávamos que ele era o nome forte dentro da sigla para pleitear esta pré-candidatura ao governo do estado de Goiás. Agora, prefeito, a grande pergunta que a gente ouve em todos os lugares onde a gente passa é a dúvida. Antônio Gomide deixaria ou deixará a prefeitura de Anápolis para ser candidato ao governo do estado de Goiás, caso ele seja escolhido aí pelo PT? Na verdade, essa decisão nós estamos tomando agora, né? O partido nos escolheu, colocou a opção de podermos ter uma pré-candidatura, poder andar o estado de Goiás como pré-candidato e falando pelo PT. O PT nos apresenta como candidato. Sabemos que precisamos ter alianças, ninguém ganha a eleição sozinho. Sabemos que precisamos ter uma articulação política, e isso nós já provamos que é possível fazer uma articulação política dentro do município para que a gente pudesse ter resultados positivos dentro da gestão em Anápolis. É preciso ter competência, conhecer o estado. Nós conhecemos bem o estado, fazemos política já há 34 anos nesse estado pelo Partido dos Trabalhadores. Conheço bem, já fiz várias campanhas, fui coordenador de campanha, já fui candidato e estou à frente da Prefeitura de Anápolis há 5 anos. Você foi vereador quantas vezes em Anápolis? Fui 3 mandatos, 3 mandatos. 12 anos. Né, e tivemos a oportunidade em 5 anos provar que quando se tem uma boa gestão, quando se tem boa articulação política, quando se tem conhecimento e credibilidade, nós podemos fazer um trabalho político que possa sensibilizar o eleitor, que possa chegar no eleitor e trazer a esperança. E é isso que nós vamos fazer nesses próximos 60 dias. Eu tenho que tomar uma decisão até o dia 29 de março, que é a data limite, para que a gente possa, no Partido dos Trabalhadores, definir a nossa candidatura a governo de Goiás. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Essa decisão, é claro que é uma decisão importantíssima, o senhor deixaria aí 2 anos e meio de governo lá na cidade de Anápolis, uma cidade considerada hoje como a cidade grande, a principal cidade do estado de Goiás em termos de indústria, hoje a segunda mais importante, já que a primeira é a capital. Deixar 2 anos e meio de governo, o senhor precisa ter uma garantia de que será realmente levado a sua candidatura, ou o senhor vai deixar a definição para o meio de julho e vai abrir mão desses 2 anos e meio de mandato? A nossa decisão vai ser em março, né? Então, dia 29 de março, tomamos a decisão. Agora, o trabalho que nós vamos fazer até lá, João, é fundamental para podermos ganhar a musculatura necessária dentro de uma candidatura, porque as pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, a capacidade de crescimento numa pré-campanha, isso tudo dá para você analisar já no mês de março. Mas o senhor só sai candidato, ou seja, o senhor só sai de fato candidato se o PT optar pela candidatura do senhor mesmo. Candidatura própria, no caso do partido, né, Ulisses? O senhor fala assim, eu sou candidato do PT oficializado. O senhor só deixa o mandato... O meu nome está colocado para ser pré-candidato a governador. No governador. Eu não vou entrar em nenhuma disputa de vice, ou meu nome está à disposição para ser senador, em hipótese alguma. Governo. Então, se nós sairmos, ou seja, a decisão do PT, ela se faz no dia 29 de março. Se eu desincompatibilizar da Prefeitura de Anápolis, é porque nós estaremos disputando o governo de Goiás nas eleições agora em 2014. Ou seja, é uma opção que nós fizemos, já deixei isso muito claro ao Partido dos Trabalhadores, entendo que é um desafio extremamente importante, mas quero dizer, já tivemos esse desafio em Anápolis. Nós começamos uma eleição com 3%, poucas pessoas acreditavam, depois de 4 anos conseguimos
uma reeleição com 89% dos votos, mostrando que é possível fazer gestão, ganhar o eleitor, fazer com que o eleitor possa dar credibilidade à nossa gestão, em função de você ter essa capacidade administrativa e também de dialogar com a sociedade. Eu acho que o desafio nosso, nesse momento do Partido dos Trabalhadores, é aproximar uma candidatura onde as pessoas confiem e onde as pessoas tenham um trabalho, onde elas percebam que esse trabalho que foi feito numa cidade, numa gestão, possa ser replicado no Estado. Agora, o detalhe interessante é o seguinte: a oposição já estão falando, a maioria das pessoas que entendem de política, que discute política, que a oposição só conseguirá vencer as eleições se ela partir unida. Nós temos aí o PMDB com um nome forte nas pesquisas, que é Iris Rezende Machado. O Júnior do Friboi já fala para todos que ele é o candidato do PMDB, né, praticamente já se definiu como candidato do PMDB. O senhor já foi lançado como pré-candidato do PT, só voltando aqui. O Júnior Friboi se lançou pré-candidato também, não é candidato, pré-candidato. O senhor também como candidato do PT. Onde é que o senhor acha, na sua opinião, que as oposições podem unir? Como seria essa união? Eu vejo que o bom senso é o primeiro passo, ou seja, nós queremos ganhar as eleições. E as pesquisas demonstram claramente, João, que se nós estivermos unidos, nós temos tudo para vencer, até porque o projeto do PSDB é um projeto esgotado de 16 anos. Goiás já teve essa oportunidade de 16 anos ter o mesmo governo, numa mesma linha, no mesmo alinhamento. E nós temos aí uma perda de prestígio muito grande. Realmente não é dado mais ao PSDB. E nós entendemos que nós precisamos construir, olhar para frente, pensar o futuro e podemos construir daquilo que nós já fizemos. Então, essa união, essa aliança que nós precisamos fazer junto ao PMDB, ao PT e aos partidos aliados da presidente Dilma em Goiás, ele é fundamental para que a gente possa já obter a vitória já dentro dessas eleições, já saindo unidos no primeiro turno. Prefeito, essa é a opção nossa. Mas não é trair um pouquinho a história? Porque, veja bem, o PSDB não está há 16 anos no poder aqui em Goiás, está bem menos. 12. Se for analisar aí, o governo Alcides é um governo vamos dizer assim, anti-PSDB, foi anti-tucano. Foi mais próximo ao PT e ao PMDB, não é? Inclusive apoiaram a candidatura do Iris Rezende quando foi candidato ao governo de Goiás nas últimas eleições contra o Marconi, do que com o PSDB. Ou seja, o Alcides Rodrigues não foi marconista nem tucanista Então não houve esse prosseguimento de 16 anos. Mas só para a gente entender, né, Ulisses? Quando o cidadão votou no naquela oportunidade, vice-governador Alcides, ele votou em função que o Marconi era governo. Quem fez a campanha do Alcides Rodrigues para governo foi o PSDB junto com o governador que tinha 2 mandatos seguidos. Então é importante entender que quem pediu voto para o eleitor votar no Alcides Rodrigues, que naquela oportunidade era vice-governador, foi o Marconi Perillo. Então, nesse sentido, a credibilidade, a confiança que foi dada para que o projeto do PSDB desse continuidade, ele foi de 4 mandatos. E é nesse sentido que é importante destacar que a história, mesmo que depois existiu uma disputa e que aí voltou aquele que era a ideia do apoio em relação ao governo, então teve uma continuidade, inclusive, da forma e da confiança do próprio eleitor. Então, quando eu digo que são 4 mandatos, é no sentido de poder ter tido, pedido ao voto do eleitor, a continuidade desse projeto. Por isso, 16 anos. Mas é extremamente importante nós apresentarmos situações novas, onde as gestões que são colocadas, e aí eu entendo que hoje meu nome é lembrado exatamente em função de um trabalho que eu desenvolvo na cidade de Anápolis. Esse trabalho, ele toma, obviamente, dimensões ainda não estaduais, mas toma dimensão em relação àquilo que nós estamos fazendo em termos de credibilidade, em termos de trabalho, de articulação política. Nós tivemos uma eleição onde nós tínhamos apenas 2 partidos conosco no primeiro momento. Num segundo momento, nós tivemos a capacidade de articular, temos hoje 14 partidos, para que a gente pudesse fazer um grande trabalho. Um trabalho a muitas mãos, com muitos partidos, e que tivemos aí uma aprovação de 89% dos votos já depois de 4 anos. Isso significa que esse trabalho ele não contemplou apenas um partido.
mas ele contemplou uma cidade. Tá certo. Olha, nós vamos para o intervalo, mas antes eu quero deixar uma pergunta aqui no ar. O PMDB também governou 16 anos. O PSDB, segundo o Gomide, 16 anos. Seria agora 16 anos para o PT? Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, canal 24, TV aberta, e na NET, canal 20, a TV fechada. Lembrando que nós estamos conversando com Antônio Gomide, ele que é presidente, aliás, ele que é pré-candidato a governador e prefeito da cidade de Anápolis. Eu perguntei aqui no bloco anterior sobre os 16 anos. O PMDB teve 16 anos, né? De 82 até 98. Somando aí o governo de Alcides Rodrigues, onde Marconi dá 16 anos. Seria agora um argumento para que o PT lançasse o candidato e tentar também governar por 16 anos? Eu entendo que Goiás não foi ainda governado pelo PT. Nós já tivemos boas gestões aqui em Goiânia, temos boas gestões do Brasil inteiro. Tivemos 8 anos com o presidente Lula e depois de 8 anos o presidente Lula saiu com aprovação de mais de 85% em sua gestão. Temos agora um bom trabalho da presidente Dilma, buscamos a reeleição da presidente Dilma e entendo que Goiás terá a oportunidade de poder alinhar aquilo que nós podemos fazer de projetos do governo federal com o governo do Estado dentro de um mesmo partido. Isso quem ganha é o Estado e o PT pede a oportunidade para colocar o seu nome, discutir as ideias, debater e fazer com que o eleitor possa dar oportunidade. Assim como o PMDB já teve, assim como o PSDB teve essa oportunidade, o PT não governou Goiás e pede essa oportunidade para alinharmos e podermos fazer um grande trabalho no estado de Goiás. Parece que é consenso esse ciclo de 16 anos. Geralmente 16, quando é meio ditadura, é 32 anos. Vai por aí, vai. Até dobra aí. O senhor é favorável por exemplo, à reeleição, essa prática política no Brasil, a reeleição? Ou o senhor acha que nós estamos já passando do momento de uma reforma política, inclusive, de, às vezes, aumentar o mandato, mas encurtar essa possibilidade do candidato, ou então ou vamos dizer assim, do executivo se prolongar por mais um mandato? Olha, eu vejo que a reforma política, todos nós temos um consenso que passou da hora desse debate. Quer dizer, todos nós queremos esse debate, temos clareza da necessidade desse debate, e é importante que o Congresso assuma essa postura, não só no discurso, mas que possa realmente fazer esse debate com a sociedade, independentemente se os partidos A ou B que estão hoje no poder, eles queiram, quer dizer, nós precisamos fazer com que a sociedade possa buscar nos seus parlamentares essa oportunidade que realmente nós possamos estar aprovando. Por exemplo, essa questão do financiamento público de campanha. É fundamental que você hoje tenha regras claras em relação ao próprio financiamento. Mas essa questão específica do mandato, em termos de reeleição, eu particularmente entendo que nós deveríamos estar. E aí são sugestões, e são sugestões colhidas, obviamente, dentro da sociedade, vai balizando para que a gente possa ter essa opinião, mas eu entendo que hoje o Poder Executivo, ele precisa ter um mandato, eu imagino, de 5 anos, mas sem capacidade de reeleição. 5 anos é uma oportunidade boa de você fazer um bom trabalho, é uma boa gestão, dá para você fazer um bom planejamento e executar. Agora, eu gostaria de ver ainda as eleições casadas, ou seja, você ter um ano, todas as eleições municipais, eleições realmente em termos de proporcional em nível federal e também a presidência, e você só depois de 5 anos, você renovar ou você fazer esse trabalho novamente no sentido de buscar novos projetos. Mas entendo que a reforma política é fundamental e ela precisa sair do papel urgentemente. O senhor falou em eleições casadas. Eu acho também que deveria ser, as coligações teria também que ser vertical. Quer dizer, cada coligação, desde presidente da República até de vereador. Porque o grande problema das eleições hoje, eu acho até da administração pública, o senhor que é prefeito sabe disso, é as costuras com os partidos e com as coligações. Porque a partir do momento que você coloca lá 10, 12, 14 partidos na sua coligação, praticamente você engessa a sua administração, né? Eu sou favorável, penso que o ideal seria isso. Agora, no Brasil é muito difícil exatamente porque cada região tem sua característica, né? Qual que é a opinião do senhor sobre a verticalização? Eu acho que é fundamental e entendo que nós precisaríamos estar atuando isso já nessas eleições. Por exemplo, coligação
proporcional, deputado estadual, deputado federal, eu acho que cada partido precisaria apresentar aquilo que tem de melhor para poder ter do partido a força de se fazer política, um programa de governo onde você defenda o programa do partido. Né? Hoje nós temos uma legislação onde o Tribunal de Justiça diz que o mandato é do partido. O cidadão que é deputado federal, ele não pode deixar o partido, porque senão ele perde o mandato. O senhor concorda com isso? Concordo. Eu entendo que o partido precisa ser o referencial. Eu entendo que o partido, ele é a referência, porque o cidadão, ele utilizou de uma legenda, ele utilizou de uma coligação para que ele pudesse obter a somatória daqueles votos e pudesse ser eleito. Então, o voto, ele foi dado, mesmo que o eleitor ele tenha votado no cidadão, mas hoje, se nós não tivermos uma legislação que favoreça o partido, realmente a democracia ela fica com um espaço muito curto. E eu entendo que na reforma política, esse é um dos pontos que nós precisamos cada vez mais fortalecer partidos e colocar as personalidades, colocar aí os candidatos e os nossos deputados, os candidatos eleitos a executivo, que realmente respeitam aquilo que foi defendido. Ou seja, você exercer mais a sua cidadania no sentido de menos promessa, menos discurso e mais ação. E daqui 5 anos não deu certo, de todo jeito você vai trocá-lo, até porque às vezes tinha oportunidade mais adiante, mas a oportunidade que foi dada foi bem usada ou não. E o eleitor ele tem capacidade de fazer essa seleção. Agora, a verticalização, Ulisses, na minha opinião, ela também tem um lado negativo. Hoje, por exemplo, se nós tivéssemos a verticalização, todos os partidos que apoiam a presidente Dilma, dificilmente teria chance outros governadores de se reeleger ou até de eleger, porque a maioria dos partidos fica com o governo federal, que tem mais moedas de troca, mais partidos, mais cargos, e acaba aglutinando mais. Mas à medida que a regra é clara, o próprio partido ele vai poder se fortalecer. Você já disputa a eleição sabendo que é essa regra. O duro é você saber que nessa regra você pode fazer as coligações. Então o cidadão já entra com um candidato forte para poder buscar apenas o voto e fortalecê-lo para ele usar da legenda para ser eleito. Inclusive força também o partido a escolher as melhores lideranças. Não é? E buscar novas lideranças para o partido, que é o mais importante. Né? Isso é fundamental também. Pessoas que não estão participando da política e o partido entende que precisa convidá-los para participar, para defender aquele programa de governo. O senhor acha também que pode, de certa forma, fazer o que vem acontecendo aí? Ou seja, os partidos convidarem pessoas, vamos dizer, estrelas, artistas populares, e isso não tira um pouco também o foco da política e coloca... Vou citar um exemplo aqui, o Tiririca conseguiu se eleger com uma somatória assim, incrível de votos, inclusive deve ter levado também alguns outros candidatos assim, menos expressivos. O senhor não acha que isso também pode prejudicar? Ulisses, eu sou da opinião que o eleitor ele tem a possibilidade de escolher e ele tem que ter liberdade para escolher. E eu vou dizer mais, eu vejo que as câmaras municipais... nós criticamos, às vezes, a Assembleia Legislativa ou o próprio Congresso Nacional. Isso aí, a Câmara Municipal é o retrato perfeito da sociedade da cidade. A Assembleia Legislativa é o retrato do que pensa o Estado. Ou seja, temos aqueles que, às vezes, pensam de formas diferentes e que é natural, mas, às vezes, você faz a crítica de dizer, olha, como que elege esse cidadão? A sociedade é assim, ela é múltipla. E nós precisamos respeitar e dizer, olha, você é livre para escolher. O que nós queremos é que, obviamente, a gente tenha consciência e essa busca de uma legislação mais forte em relação à reforma política, de buscar a conscientização, de buscar melhores lideranças. Isso, obviamente, todos nós queremos para ter uma melhor representatividade. Eu acho que uma das grandes decepções que nós temos hoje, e até as manifestações que aconteceram o ano passado, é exatamente a falta de representatividade. Ou seja, os cidadãos eles estão nas ruas dizendo o seguinte, olha, quem eu escolhi, quem está ali no parlamento, quem eu coloquei como prefeito, como governador ou como presidente, eu não estou satisfeito. Eu gostaria de ter uma representatividade e quero respostas rápidas. Isso, dentro da reforma política, é fundamental para que o cidadão, nessa reforma política, possa opinar e possa, obviamente, colocar e tirar aquele que realmente escolheu, mas que não representa mais o anseio ou aquela vontade que ele tinha quando
quando foi votado e quando foi eleito. Agora, interessante, Ulisses, você falou aí do Tiririca, nós tivemos o caso do Enéas, que Enéas, era um político, né, e teve uma né? explosão de votos. Agora, o exótico, o diferente, sempre vai acontecer em qualquer setor de atividade. E a sociedade é desse jeito. E tudo, E né? a sociedade é assim. Agora, a maioria dos artistas também estão dando com o burro na água, né? Eles sai candidato, não tem voto nenhum, às vezes fica até desmoralizado. Eu conversava ainda há pouco com o Gomide ali nos bastidores e falava exatamente sobre isso. A pessoa, para pedir voto, ele tem que ter realmente o dom político, porque senão não vai conseguir ter sucesso. Nós tivemos grandes empresários aí que tentou alavancar uma candidatura e não conseguiram. Artistas, pessoas famosas. Tivemos o caso aí de Santos, do Pelé, Santos, né? e outros aí, Pelé, gente importantíssima, mas na hora do voto ninguém vai. Tivemos o caso do Tony Domini, aquele rapaz que teve mais de 30 milhões de telefonema lá no Big Brother. Empresário famoso, Antônio Hermílio, na época Antônio também. Hermílio e outros aí que saíram. Então a política, cada um tem que fazer aquilo que realmente tem o dom, tem a criatividade e sabe fazer. O importante é saber e gostar de fazer. Agora a reforma política esse ano não vai acontecer mais nada, né? Porque parece que todas as leis têm que ser feitas um ano antes, então não tem mais como criar muitas novidades, a não ser que seja algumas portarias aí baixadas pelo TSE, né? Mas eu acho que é importante porque nós estaremos renovando o Congresso. Nós temos a oportunidade de colocarmos os nossos deputados federais, os senadores, ou seja, é uma grande oportunidade do eleitor, inclusive, fazer uma opção para aqueles que realmente possam fazer essa reforma. E que tem opção para dizer, olha, nós temos disposição a isso. Mas, aliás, a reforma ela pode ser feita pelo próprio eleitor, né? Sim. Mudando os porque se for por parte do artistas. congressista, eu acho meio difícil. Até porque nós temos Copa do Mundo. Copa do Mundo está aí, ou seja, já se avizinhou. Temos as eleições e as convenções. Então, provavelmente, o Congresso não vai se focar o grande resultado que seria essa reforma, nem que fosse uma mini reforma política. Mas eu digo que você vai ter as eleições agora. À medida que você tem as eleições, você vai colocar os novos deputados, os novos senadores. Então, mesmo que tenhamos as mesmas regras agora, mas só de você ter o compromisso de quem está entrando buscar esse foco para poder dar uma resposta mais rápida à sociedade, já é um bom começo. Muda um pouco, né? É como novela, muda a história, mas os atores estão sempre fazendo rodízio ali, né? Sai um grupo, entra outro, o núcleo daqui, outro dali. Você vê que eles vão e voltam quase sempre com algumas novidades, muito pequenas, mas muito poucas novidades. Detalhe interessante é que quando se fala nas eleições, fala-se em união. Nós temos aí 3 fortes candidatos hoje, né, que do PMDB tem 2, tem o governador que é forte candidato, nós temos o Gomide, outro nome forte, o Vanderlan Cardoso, nós já temos 5 nomes. Tirando do governador, que é da base aliada, fica 4 nomes da oposição. Eu perguntei para o Gomide ainda há pouco como seria, e ele falou da união, mas não, quem vai abrir mão, Antônio Gomide? O senhor abriria mão em nome de quem ou para quem? É esse o nosso trabalho. Primeiro, nós estamos colocando o nosso nome para podermos fazer um trabalho no Estado e, em cima disso, nós vamos avaliar qual é a simpatia, a aceitação, a credibilidade e de que forma nós vamos poder participar desse processo eleitoral. E é nessa forma que nós estamos querendo. O senhor não acha que deveria se quebrar esse encanto desse acordo que foi feito entre PMDB e PT há alguns anos, de fato, entre Iris Rezende e Paulo Garcia, e o próprio PT assumir a candidatura do senhor? Haja visto o argumento que o senhor colocou aqui no início, ou seja, o senhor começou com 3% quando pleiteou a primeira disputa na prefeitura de Anápolis e chegou, ou seja, vitorioso. O senhor não acha que esse seria o argumento, vamos dizer, convincente para o próprio PT falar assim, não, deixa, vamos sozinho com Antônio Gomide? Nós estamos trabalhando, Ulisses, na possibilidade da união das bases da presidente Dilma em Goiás. Vamos trabalhar isso até o dia 29 de março. Eu digo, vou ter porque eu acho essa decisão. Eu acho que o PMDB não vai querer deixar a candidatura. Iris Rezende, e nem que seja, vamos dizer, o Júnior do Friburgo. Então eu acho que o senhor, eu pessoalmente, assim, se fosse uma aposta aí do novo, o senhor parece que é o novo, até porque, não é, tem administrado Anápolis com, vamos dizer assim, com certo equilíbrio e não vamos muito além da minha análise, não. Vamos pegar o 89% que o senhor teve de aprovação lá, na segunda disputa que o senhor teve e que foi reeleito prefeito. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa Canal Aberto.
Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, canal 24 e na NET, canal 20. Lembrando que nós estamos conversando com o prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, ele que é do PT e pré-candidato ao governo do estado de Goiás. Aquela complicação na política, né? Porque todo mundo quer unir a oposição, já falei aqui, o Antônio Gomide está falando, mas ninguém abre mão. Na sua opinião, Ulisses Aécio, eu quero ouvir sua opinião aqui rapidinho. Quem que você acha que vai abrir mão para unir a oposição em Goiás ou não vai unir a oposição? Não. Teve um que abriu mão, por enquanto, de disputar, ou então de pré-disputar o governo de Goiás, que foi o Iris Rezende, ou seja, ele deixou o Júnior do Friboi correr tranquilamente, ou seja, se articular nos interiores do estado de Goiás, ou seja, nas cidades, nos municípios, fazer sua pré-candidatura sem interferência de Iris, que foi prefeito de Goiânia por 2 vezes, foi governador várias vezes, ou seja, 2 vezes também, foi ministro algumas vezes, então com um cacife político muito grande, ou seja, com um handicap positivo. Então ele foi o primeiro a deixar. Não é? Agora, entre os que estão aí, provavelmente, se você colocar da oposição, Vanderlan, possa ser que ele deixe também a candidatura, se houver uma articulação em nível federal do governador do Pernambuco, Eduardo Campos, ou seja, se ele se articular a um outro grupo e não for, de fato, pré-candidato à presidência da República como ele quer, deseja, aí sim. Agora, dos que estão colocados aí até agora, ou seja, colocados aí nessa pré-disputa, nessa disputa pela pré-candidatura, eu acho que dificilmente um retiraria, a não ser que o Gomide, não é? Ou seja, aqui no programa adiante que retiraria o nome dele. Mas eu vou perguntar para ele. E nem desejo que ele responda, porque eu acho que é uma saia muito justa. Sem problema, não é o momento também. Não, mas eu tenho tranquilidade nisso. Eu acho que o trabalho que nós temos feito é exatamente, primeiro, é buscar a unidade. E é isso que nós estamos buscando. Até você já está conversando? Já falou com eles? Claro. Já falei falou com eles, já conversei com o Friboi, já falei com o presidente do diretório municipal, já conversei com o ex-governador e prefeito de Aparecida, Maguito. Ou seja, nós temos conversado com os deputados federais, com os deputados... Ou seja, nós não estamos em lados diferentes. Agora só para observar aqui, o Gomide, pelo que eu tenho observado, pelas análises que eu fiz até hoje, ou seja, ele de fato conseguiu unir o PT. Pelo que eu analiso, agora, só existe uma indisposição ainda, pelo que parece, do grupo próximo ao prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. Parece que existe uma certa divergência. Já ficou claro, Ulisses, que o prefeito Paulo Garcia, aquilo que o PT definir, ele caminha junto. E nesse sentido, eu acho que nós estamos de bom tamanho. Até porque nós precisamos sair unidos. Essa escolha foi feita no último sábado, e nesse sentido, por unanimidade, todas as forças políticas do partido, elas se uniram em nome da minha candidatura. Isso foi um encontro regional? Do diretório estadual, onde nós tivemos as forças e foram votados. Colocado o nome e se teria uma opção diferenciada ou em termos até de opção por um outro partido. Então, na verdade, nós temos aí hoje uma pré-candidatura apoiado e aprovado por unanimidade pelo diretório estadual. Então, eu entendo que o prefeito Paulo Garcia, em função até da definição do diretório, obviamente irá caminhar com aquilo que definir o PT. O Antônio Gomide, muita gente fala nos bastidores, questiona a gente na rua, nas reuniões, e a gente discute muito política, que política é o assunto principal que a gente tem na rua hoje, principalmente eu, Ulisses, que estamos aqui com o programa. Muita gente diz e perguntam também que a candidatura do senhor foi colocada em função do Júnior do Friboi ter ido para o PMDB e o PT não concordar com essa pré-candidatura do Júnior de Friboi. Tem alguma verdade nisso? Não, nós trabalhamos, como disse, o PMDB é aliado. Se no primeiro turno, se não conseguirmos, no segundo turno nós seremos aliados, estaremos do mesmo lado. O projeto é o mesmo em nível nacional e em nível estadual. Então o que nós precisamos ter clareza é que a minha pré-candidatura, ela vem para colocar mais uma opção nas oposições. Até para dizer que, às vezes, aquilo que nós estamos trabalhando pode unificar essa base de oposição. Então, a decisão do Partido dos Trabalhadores ela será tomada no dia 29 de março. Se eu desincompatibilizar da prefeitura, eu serei candidato a governo apoiado pelo PT e vamos buscar as alianças. Então, de qualquer forma, eu serei candidato a governador. Essa decisão será tomada quando? No dia 29 de março. O PMDB está dizendo que vai tomar a sua decisão ainda em junho, lá nas convenções. Mas o PT vai tomar a sua decisão dia 29. Se eu desincompatibilizar,
é porque eu serei candidato a governador. Então, só para ter uma clareza, o PT não está trabalhando para uma unidade nesse primeiro turno. Ou seja, está trabalhando por uma candidatura plausível e que represente o partido e, vamos dizer assim, os anseios das articulações nacionais na reeleição da presidenta Dilma. Não, é isso? Nós temos aí, primeiro, deixar bastante claro, nós iremos buscar palanques quantos forem para que a gente possa garantir a reeleição da presidente Dilma. Se for um palanque unificado, nós não temos problema. Isso é prioridade. Prioridade. Segundo, nós queremos, obviamente, ganhar as eleições a governo e temos todas as chances daquilo que já foi apresentado do governo de 16 anos, que entendo que esse projeto ele está fechado, ou seja, nós não temos mais caminho, não tem jeito de colocar mais questões, convicções, buscar o eleitor naquilo que possa apresentar o PSDB para Goiás. Então, nesse sentido, nós buscamos essa unidade e entendemos que o nosso nome e os nomes que estão sendo colocados, nós podemos unificar ainda no primeiro turno e vamos trabalhar para isso. Então, a minha candidatura pelo PT, ela fortalece para mais uma opção do eleitor que quer ver uma mudança no estado de Goiás, quer ver uma mudança no governo de Goiás, para que a gente possa, através das pesquisas qualitativas e quantitativas, mensurarmos isso. E como eu disse, para o PT, essa decisão acontece no dia 29 de março. Então, é um tempo curto, mas um tempo suficiente para colocarmos também o nosso trabalho e aquilo que nós fizemos em termos de gestão, de credibilidade e também do trabalho de articulação pública que nós fizemos em Anápolis para o eleitor goiano. O senhor disse que no dia 29 de março a decisão será tomada. O senhor vai desincompatibilizar da prefeitura, sair da prefeitura e será o candidato do PT. Mas, ao mesmo tempo, o senhor diz o seguinte, se o projeto for para eleger a presidenta Dilma, para reeleger, uniria no primeiro turno. Quer dizer, o senhor abriria mão após 29 de março em prol de uma coligação forte para a presidente Dilma ser reeleita? Eu entendo que a minha candidatura, como eu disse, se nós tivermos um palanque só unificado, ela fortalece também já no primeiro turno. Para nós não temos dificuldade. Agora, a decisão do PT será tomada dia 29, levando em consideração, inclusive, essa hipótese que você coloca. Se for nessa hipótese, obviamente eu não irei desincompatibilizar. Se o PT chega no dia 29 e diz, não, olha, nós fizemos a análise, nós fizemos o trabalho, mas entendemos que precisamos estar unidos e o nome não é do PT. Não serei. Deixa eu colocar. Não vou entrar nem de vice nem de senador. Agora, nós estamos trabalhando para quê? Para garantir uma candidatura a governo e que possamos unir essa base. Se nós desincompatibilizarmos, como nós queremos, trabalhando no Estado, e pudermos colocar o nosso nome, obviamente nós vamos trabalhar de março até junho para unir também essa base. Deixa eu colocar só nós estaríamos como candidato nas convenções em junho. Deixa eu colocar só numa saia justa aqui. Se o candidato, o pré-candidato fosse Íris, o senhor retiraria a pré-candidatura do senhor ou o senhor não? Continua pré-candidato, até porque eu acho que o meu nome é o ideal. Eu estou trabalhando para consolidar o meu nome como candidato a governador. E essa análise farei no dia 29 com todo o partido. Nós teremos um encontro de delegados para poder ver. Agora, eu entendo que hoje o nome do Íris Rezende, e é um nome que é respeitado, um nome que faz parte, obviamente, dos políticos brasileiros, como Ulisses Guimarães, como João Amazonas, como Miguel Arraes, ou seja, nomes que representam uma história. E o Íris representa essa história. Lula, quer dizer, representa essa história em nível nacional. Então eu entendo que, às vezes, dentro dessa possibilidade, o nome dele, às vezes, em função da disputa que nós vamos ter aqui no governo de Goiás, e até porque ele já disputou outras candidaturas, não seria o melhor momento dele. Agora, quem vai dizer isso? As pesquisas. Eu entendo que ele seria um nome extremamente forte, caso a gente coloque o nosso nome hoje e possa consolidar o meu nome enquanto candidato a governo e ele sendo candidato a senador pelo PMDB e podemos fazer essa unidade já no primeiro turno para podermos disputar as eleições. Tá certo. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, Canal 24, na NET Canal 20. Estamos conversando com o pré-candidato ao governo do estado, Antônio Gomide, ele que é prefeito da cidade de Anápolis. O senhor falou das pesquisas que já começaram. A primeira pesquisa registrada de 2018
2014 foi exatamente publicada neste final de semana pelo Diário da Manhã, a pesquisa Fortiori. Ela foi realizada entre os dias 18 e 24 de janeiro e ouviu 1.000 eleitores numa amostra representativa de todo o estado para um intervalo de confiança de 95%. A margem de erro máxima da pesquisa é de 3,1%. A pesquisa foi contratada pela Rede Sucesso de Rádio e Televisão Limitada e está registrada no TRE sob o número GO 0001/2014, no TSE sobre o número BR 0009/2014. A data do registro da pesquisa, dia 27 de janeiro de 2014. Nessa pesquisa, nós vamos aqui ao número geral, que foi espontâneo. Eu acho que a pesquisa espontânea é a melhor para ser divulgada, mas se houver interesse de vocês, eu posso divulgar todas. Então está aqui. Marconi Perillo aparece em primeiro lugar na pesquisa espontânea, onde os nomes dos possíveis candidatos não são apresentados ao entrevistado. O governador alcança 18% das intenções de voto, contra 7 de Iris Rezende Machado, 3 de Vanderlan Cardoso, 2 de Júnior do Friboi e 1 de Antônio Gomide. Essa variável mostra que a espontânea de 61% dos eleitores goianos continua indeciso, faltando 9 meses ainda para as eleições. Tem outros números aqui no cenário 1, o senhor não entrou, mas no cenário 2, né, que entra também o nome do senhor, a pesquisa ficou o seguinte: Marconi Perillo tem 39% das intenções de voto, seguido por Vanderlan Cardoso com 20%, Friboi com 13%, Gomide aparece com 9% das intenções de voto. Nesse cenário, 8% dos eleitores se dizem indecisos e 11% pretendem votar em branco ou nulo. Nesse cenário, não entrou Iris Rezende Machado. No último cenário, menos provável, como diz aqui, sai o Júnior do Friboi e entra Iris Rezende. Mesmo com essa mudança, Marconi Perillo tem 36% de votos, 32% de Iris Rezende, 16% de Vanderlan Cardoso. Com essa configuração, se dizem 6% indecisos, 10% não votaria em branco ou nulo. Quer dizer, aqui também não aparece o nome do senhor nesse último cenário aqui, né? É verdade, não aparece. Como é que o senhor viu? O senhor deve ter lido a pesquisa, claro, né? Conhece muito, vê o que está acontecendo. Como é que o senhor vê essa pesquisa aí, já que o nome do senhor foi lançado agora, depois da pesquisa, praticamente, né? Isso que eu ia dizer, né? A pesquisa foi feita dia 16 a 24, meu nome foi lançado dia 25, no sábado, ou seja, depois da pesquisa. Mas o que é importante ressaltar na pesquisa é que o eleitor hoje, ele ainda, obviamente, nem está dentro do processo e, obviamente, os nomes que estão colocados, principalmente da espontânea, você imagina um governador que está há 16 anos, ou 12 mais 4, né? Ou 12 mais 4, né? Quer dizer, se ele está aí há 16 anos em evidência e tem apenas 16% da população lembrando do nome dele para ser reeleito, e ele como candidato, é muito pouco. Não, e outra, vamos pegar aí. Só para a gente analisar. O Iris, que teve a possibilidade de ser governador 2 vezes, prefeito de Goiânia 2 vezes, ministro algumas vezes, teve só 6% a mais do que o senhor. Veja você teve. que o eleitor ainda não está sintonizado com isso. Quando você estimula, o meu nome aparece já com 9%. Quer dizer, imagina você começar uma colocando campanha, o nome, né? Antes de colocar o nome, a hora que coloca o nome na estimulada, você já aparece com 9%. Então eu quero dizer que nós estamos no caminho certo, queremos buscar essa confiança do eleitor pelo trabalho que nós já fizemos, não pela conversa, pela promessa, por aquilo que está de discurso. Não, nós queremos mostrar que o trabalho que nós fizemos na educação em Anápolis, o trabalho que nós fizemos na infraestrutura, o trabalho planejado quando se faz uma gestão, ele dá resultados porque não é discurso, é sobre esse trabalho, prefeito, que nós estamos querendo investir. Como é que é o Antônio Gomide político? O senhor é mal-humorado, o senhor é bem-humorado, o senhor conversa com a população, o senhor circula pela cidade, como é que é esse, vamos dizer, vou colocar aqui esse fenômeno Antônio Gomide, que obteve 89% na sua reeleição, praticamente eu acho que foi o mais bem votado num cenário daquele momento, ou não? Sim, mais votado proporcionalmente do Brasil. Então acho que é importante destacar isso, porque eu imagino que essa será uma marca histórica para o estado de Goiás e também para a cidade de Anápolis. Agora, Ulisses, o que nós precisamos perceber é que hoje o gestor tem que falar menos, discursar menos, fazer menos promessa e fazer um planejamento que você consiga chegar às pessoas.
Não adianta você só simplesmente buscar a ideia de um crescimento econômico do Estado, ou buscar as coisas maiores de infraestrutura, se você não tem uma gestão que presta serviço adequado para a sociedade. Então nós precisamos chegar perto da população. E é isso que nós fazemos enquanto prefeito. Mesmo eleito, nós que já tínhamos tido problema na cidade com cassações de prefeito, com a cobrança muito forte da população em termos de gestão, nós conseguimos chegar a uma simpatia de 89% numa disputa com 5 candidatos. E no primeiro turno nós ganhamos com 89%, ou seja, é porque nós estamos muito próximos daquilo que nós estamos fazendo. E aquilo que nós estamos fazendo, as pessoas que estão nos bairros, porque é importante dizer, nós não fazemos tudo que precisa. Nós temos problemas demais na cidade, né? E as demandas são muito grandes. Você resolve a demanda, aparece outra. Mas mesmo com as demandas, a população reconhece quando você trabalha, quando você é sério, quando você tem competência, quando você faz o planejamento e executa, quando você monta uma equipe bem estruturada para que aquela equipe realmente dê resposta à sociedade. Então eu entendo o seguinte, hoje eu com certeza não tenho o dinheiro que esses outros candidatos têm, inclusive agora na pré-candidatura a governo. Mas eu entendo que eu tenho aí uma boa relação e aquilo que o eleitor precisa, que é conhecimento, a credibilidade no sentido de poder fazer um trabalho, capacidade administrativa por ter os 89%, então é uma resposta positiva, e essa articulação que eu entendo que é na busca de você pegar a governabilidade para poder dar resultados positivos. Menos discurso e mais resultado. Comide, historicamente, o candidato que vence as eleições no primeiro turno consegue vencer também no segundo turno. Raríssimas exceções, isso a nível de Brasil. Nós tivemos na última eleição o Vanderlan com 500 mil votos, mas não foram transferidos. Se tivesse transferido tudo para o Íris, o Íris teria ganhado a eleição de Marconi Perillo com sobra. Agora, a oposição partindo da maneira com que está aí, com 5 candidatos, apostando numa união no segundo turno, não é um jogo perigoso, não? É por isso que nós estamos trabalhando a unidade. Agora, o que nós queremos é ter um projeto para ganhar também. Não adianta unir as oposições e as pesquisas mostrarem que da forma como está sendo colocado, não tem perspectiva de vitória. Então, se nós conseguirmos a unidade, vamos trabalhar até o último momento para que isso aconteça, tudo bem. Mas se não, teremos palanques diferentes para a presidente Dilma, aqui em Goiás, e faremos palanques diferentes e estaremos aí sim, observando quem vai para o segundo turno para podermos juntar e fazer esse esforço nessa união. Mas o importante é que a população tenha na oposição uma perspectiva de um projeto que possa ser diferente dos 16 anos, num projeto esgotado em Goiás, e que a gente acene com gestão administrativa, com prestação de serviço, daquilo que as pessoas estão cobrando do político, que eu entendo que é credibilidade e que tenha realmente uma gestão compromissada com o eleitor. Comide, mais uma pergunta aqui que eu acho que ela é de suma importância. Eu vejo todas as pessoas ligadas à presidenta Dilma aqui no estado de Goiás falar que vão empenhar na reeleição da presidenta. Mas o estado de Goiás não foi, na minha opinião e na maioria das opiniões, não foi beneficiada politicamente com cargos importantes nesse governo. Por que então tanto empenho na reeleição da Dilma? Porque é um projeto nacional, né? Eu entendo que as manifestações que aconteceram no último ano, eu não vi nenhum cartaz, nenhuma placa dizendo que gostaria de ver o retorno do PSDB, do Fernando Henrique, para o governo federal. As demandas e as procuras são para frente, o olhar é para frente. Então as novas demandas do transporte, a demanda da saúde, as melhorias na área de educação, as melhorias para a parte de infraestrutura. Quer dizer, essas demandas são demandas que a população quer uma rapidez, quer uma agilidade maior. Então nós sabemos que o projeto do presidente Lula, que incorporou mais de 35 milhões de brasileiros, tirando-os da classe D e E, e hoje nós temos aí uma população que até então que não tinha qualquer poder aquisitivo para comprar sua geladeira, comprar seu fogão, comprar o seu carro, comprar sua casa própria, hoje nós vimos que em 8 anos houve essa mudança. E a presidente Dilma dá continuidade a esse grande projeto. Acha, por exemplo, e eu entendo que isso precisa dar continuidade, porque esse é o projeto maior e o projeto nacional. E o alinhamento do governo do Estado será a primeira vez que nós podemos ter um governador de Goiás junto com o alinhamento do projeto político com a presidente Dilma em nível federal. Por que esse preconceito com o Goiás? Eu pedi uma análise do senhor. Por que esse preconceito do Goiás, do PT nacional, ou seja, eu digo PT porque é o PT que ocupa a presidência da República, e não dá cargos importantes para o estado de Goiás? O senhor acha que é só porque, e talvez seja o argumento maior, porque Goiás representa apenas 4% do eleitorado brasileiro?
Eu vejo que não. Por exemplo, nós tivemos em 5 anos de gestão em Anápolis, ganhando o prêmio de Brasil Sorridente 2 vezes, que é um prêmio nacional, que é um prêmio que nós fizemos por merecer e colocamos e tivemos aí disputando inclusive com as capitais, disputamos com grandes cidades. Ou seja, quando você mostra serviço, você também é bem avaliado. Eu entendo que, por não ter tido a capacidade de termos um governo do PT, ou pelo menos um alinhamento maior, os investimentos que a presidente Dilma tem trazido para Goiás são imensos, e mesmo sendo um governo do PSDB. Ou seja, o tratamento que a presidente Dilma dá para o estado de Goiás equivale. Não é porque vai dar cargo para A ou para B, que é do PT ou do PMDB. Pelo contrário, eu acho que os investimentos, por exemplo, no saneamento, e olha que Goiás está atrasado 16 anos no saneamento. Agora que está se pensando, se você vai no entorno de Brasília, não tem esgoto, muito pouca água e falta água praticamente todo dia. Se você vai nas regiões norte e nordeste do estado de Goiás, você percebe as diferenças regionais muito grandes. Na área de saúde, os famosos hospitais regionais não aconteceram. Então é importante, né? O professor que tinha um alento nesse governo do PSDB, infelizmente até a titularidade tirou do professor, diminuiu o salário do aposentado, tirando a titularidade. Quer dizer, o absurdo, absurdo. Eu pergunto, o que o atual governo vai apresentar de novo para o funcionalismo público para esses próximos 4 anos? Será que o funcionalismo vai acreditar nisso? Então eu quero dizer que nós temos hoje uma grande oportunidade de apresentar um projeto, que é um projeto que possa ser executado. E aquilo que é feito em nível federal, com o governo alinhado em nível político e de governabilidade, eu não tenho dúvida que nós temos condições de buscar aquilo que o povo goiano precisa, que é fazer com que a gestão possa realmente dar resultados. Gomide, infelizmente nosso tempo aqui voa, né? Não é a poupança Bamerindos, mas o tempo passa aqui na rapidez. Beleza. Foi muito bom receber o senhor aqui no Canal Aberto mais uma vez, com certeza nossos telespectadores ficaram muito satisfeitos aí com essa entrevista de hoje. Obrigado por ter vindo. Obrigado aí pelo convite, um abraço a você, João, obrigado a Ulisses, obrigado. E mais uma oportunidade e uma boa noite a todos. Tá certo, Ulisses A.S. Boa noite. Até a próxima segunda-feira, né? Os nossos telespectadores aí, o convite. Próxima segunda-feira, 22h30 aqui na PUC TV, Canal 24, na NET Canal 20, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite. Obrigado pela audiência.